Estamos ao vivo já. Boa noite para todo mundo. O E aí Bicho agora no ar, uma quinta ao vivo para fazer mais uma entrevista e falar das nossas relações, das nossas interações com os animais. O nosso entrevistado já está entrando e a gente vai falar sobre uma situação que acontece bem mais vezes do que as pessoas possam imaginar. Que de repente você está no meio do seu caminho, numa estrada, aparece, por exemplo, uma onça. O que você faz? Quem que você chama? Ou de repente, perto das casas das pessoas, o que faz, hein, nesse caso? Nosso entrevistado sabe bem o que faz. É o Jorge Belix, que é o presidente da Associação Mata Ciliar. Ele já entrou aqui, eu vou dar uma ajudinha aqui. Peraí. Calma, que a gente já vai conseguir. Acho que agora vai. Basicamente, a Mata Ciliar entrou numa discussão muito grande nos últimos dias. Oi, Jorge. Boa noite. Tudo certo? Ouvindo bem? Vendo bem? Oi. Tá tudo ótimo. Eu tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Tô Beleza, ouvindo. agora também tô te ouvindo. Maravilha. Então vamos começar nosso papo, vamos direto ao ponto, porque a Mata Ciliar divulgou um comunicado nesses últimos dias, no dia 22, para ser exata, e houve uma grita na internet da possibilidade do fechamento da Mata Ciliar. Associação que existe há 27 anos, que nesse longo tempo já resgatou mais de 40 mil animais silvestres, faz um trabalho atual de reabilitação dos animais que foram resgatados. Em Jundiaí, tem outras unidades também, mas é o ponto de Jundiaí que corre esse risco que vocês anunciaram. Isso, obviamente, teve uma grande repercussão e o governador João Dória foi para as redes sociais dizer, olha, não vai fechar. É muito importante esse trabalho. A Prefeitura de Jundiaí também reconheceu. Então, Jorge, mas como isso foi uma possibilidade, minha pergunta começa por aí. O que pode acontecer se esse trabalho de 27 anos precisar fechar em Jundiaí? Bem, primeiramente, boa noite, Sabrina. Obrigado pelo espaço, obrigado aí pela oportunidade de a gente estar conversando sobre esse assunto que é extremamente importante, né? Bem, nós não sabemos se houver, né, qualquer ação nesse sentido. Justamente foi isso que nos levou a comunicar à população, né? Porque como fomos pegos de surpresa, nós ficamos sem ação. Falamos, bom, o que nós vamos fazer agora, né? Existem animais que estão aqui conosco, sob os nossos cuidados, e chegam mais de 20 animais por dia, de vários municípios da região e do estado inteiro de São Paulo. Então nós não sabemos, alguém vai ter que dar uma resposta ao que vai ser feito disso, né? Como você falou, são 27 anos, mas são 27 anos aqui em Jundiaí, porque são quase 35 anos da associação trabalhando não só na questão dos animais silvestres, mas as questões ambientais como um todo, né? Mas o foco e o forte da atuação da Mata Ciliar em Jundiaí é justamente o resgate e o atendimento de animais silvestres vitimados aí das mais variadas formas. E quais são as circunstâncias? Eu falei de uma estrada, que aliás essa foto que vocês colocaram, e que é bem emblemática, né? Muitas pessoas acabam atropelando, que aliás é um problema muito sério no Brasil, de atropelamento de animal silvestre. Mas aqui em São Paulo, eu até anotei, em 2021, segundo os dados da associação, 7.106 animais resgatados em 83 municípios de São Paulo. Sim. Como são essas circunstâncias que vocês enfrentam e ajudam o poder público, tanto que vocês, então aí sim, há 27 anos, reconhecidamente como uma unidade de utilidade pública federal? E aí a minha pergunta, quais são essas circunstâncias e por que isso tem acontecido? Então, você tem as várias questões que levam esses animais silvestres a chegarem aqui, né? Desde o atropelamento, como você falou, passando pela predação por cães, choque elétrico, animais que são vítimas de armadilhas, animais provenientes de tráfico,
Hoje nós estamos tendo um aumento muito grande, né? De 2020 para 2021 nós tivemos um aumento de mais de 40% de animais vitimados por tiros, né? Então a caça está crescendo e muito no estado de São Paulo. Você tem a questão de filhotes que perdem a mãe e ficam órfãos, ou então são encontrados e erroneamente resgatados pelos cidadãos que têm uma boa intenção, mas muitas vezes não conhecem o hábito dos animais, e vê um filhote, já o primeiro ímpeto é pegar aquele filhote e resgatar, aí muitas vezes aquele filhote acabou de sair do ninho, está aprendendo ali com a mãe como é que vive, né, na natureza. Então são circunstâncias das mais variadas que você possa imaginar, né? E das mais inusitadas também. Você tem coisas aí que assustam a gente quando chegam esses animais. Agora, a gente fala muito dos animais, então quem defende animais já nem precisa tanto desse trabalho de sensibilização. Mas agora muita gente pergunta, né? Se fecha uma unidade como a de Jundiaí, da Mata Ciliar, como é que ficam as pessoas? Porque elas são afetadas diretamente. As pessoas encontram muitas vezes esses animais e não sabem o que fazer, como você acabou de relatar. Então, como é que afetaria as pessoas? Então, você cria uma dificuldade imensa, né? Não só para as pessoas comuns que têm ali a paixão pelos animais e fazem muitas vezes esse resgate, né? Ou encontram um animal ferido e procuram a ajuda de alguma maneira para que esse animal seja atendido, mas pelo próprio órgão público, né? Seja polícia ambiental, bombeiro, guardas municipais, que ficam desamparados. Porque nós temos poucas unidades no estado de São Paulo que faz o recebimento de animais, e muitas vezes essas unidades estão saturadas, então você tem um problema muito sério, né? Nessa questão de destinação de animais feridos. Nós temos trabalhado procurando desenvolver uma política de descentralização da própria Associação Mata Ciliar por conta de a gente acompanhar esse problema há muito tempo. Então nós temos procurado instalar unidades em vários pontos do estado, pontos estratégicos de onde a gente já tem recebido muitos animais, para formar polos regionais aí que possam aliviar a própria Mata Ciliar de Jundiaí e facilitar o trabalho daqueles que procuram destinar animais feridos aí por todo o estado. Jorge, há quanto tempo você está nesse ambiente? Tem 35 anos, né, de associação, 27 reconhecidamente aí pelo governo, mas há quanto tempo você está nessa discussão de biodiversidade de animais? Oficialmente eu posso até te dar uma data, desde agosto de 1979, né? Eita. Então não sei nem fazer conta mais, eu já perdi a conta, né? Isso oficialmente, né? Agora, a paixão e o trabalho vem a vida toda, isso é uma questão familiar, então vamos dizer, já nasci com isso e a gente já vem trabalhando com isso a vida toda. Então, tenho algumas perguntas para você. Nesse período, vamos pegar aqui o oficial de 40 e poucos anos aí, aumentou o número de animais silvestres, tendo esse encontro às vezes arriscado para ambos os lados com as pessoas? Com certeza, né, Sabrina? Porque assim, você tem a situação, né, do próprio crescimento urbano, né, que leva a isso, sem dúvida alguma, porque não há um planejamento, né? Por mais que as cidades se planejem, elas não levam em conta a questão da fauna silvestre. Você leva em conta a questão de uso do solo ali, para construção, você leva em conta questão muitas vezes de remanescentes florestais ou de cursos d'água, mas mesmo quando você fala de remanescentes florestais, você não está levando em conta a dinâmica da vida silvestre, né, da vida animal silvestre. Então, esse é um dos problemas. O outro é a velocidade com que isso está acontecendo, né? Se você olhar um pouco para trás aí de 10, 15 anos, você via um ritmo de desenvolvimento no crescimento das cidades, da expansão das rodovias ou da expansão dos polos industriais e de logística. Hoje você vê praticamente acontecendo da noite para o dia, né? Então você tira toda a referência dos animais, a questão do seu território, ele perde toda a referência quando você, por exemplo, você tem um morro próximo a uma cidade e aquilo lá em poucas semanas vira um platô para uma construção de um polo logístico ou de uma grande indústria e tudo mais. Então toda aquela situação que havia ali
que permitia que os animais tivessem a sua circulação, a sua vida, alimentação, etc., se perde praticamente da noite para o dia. Então, isso tudo leva a uma rápida, né, confronto do ser humano com esses animais, infelizmente. Então, isso tem levado ao que você falou, ao crescimento acelerado aí, a aparição, né, desses animais que sempre estiveram aí. Eles sempre circularam dentro das cidades, mas a gente nunca notou, né, por conta de algumas situações. Uma delas é essa questão da velocidade de crescimento. E a dificuldade que esses animais hoje, e a dificuldade que esses animais têm hoje de se adaptar por conta desse rápido crescimento. Enquanto eles tinham ainda um tempo para se acomodar a novas situações, esse encontro é um pouco menor. Agora não, está bem mais constante. E, de fato, tem risco para os animais? A gente sabe que muitos vêm a óbito ou ficam feridos e acabam aí, por exemplo, na Associação Mata Ciliar, mas há risco também para as pessoas? Sem dúvida, né? São animais silvestres e por menor que seja, por mais bonitinho que seja, ele tem os seus instintos de sobrevivência e para isso ele vai se defender, né? Ele vai morder, vai arranhar, vai causar algum dano. Então você tem um risco imediato quando você tenta pegar esse animal ou se aproximar desse animal. Você tem um outro risco invisível, que são as doenças, né? Os animais silvestres, eles carregam suas doenças, muitas vezes não se manifestam no ser humano, mas dependendo da convivência, dependendo da situação das pessoas, essas doenças começam a aparecer também, né? São as zoonoses que vão aparecendo aí na nossa população. Por outro lado, você tem os riscos para os animais em termos de doenças que eles levam, né, as doenças que eles pegam na cidade, no convívio com as pessoas ou com os animais domésticos e começam a transmitir isso para os outros animais que estão circunvizinhos, né? Um caso típico que nós temos, aumentou muito o recebimento para nós, são animais com sarna e com sinomose, né? Foi um crescimento assim assustador que nós estamos vendo dessas doenças acometendo aí lobo-guará, cachorro do mato, saguis e outros animais. Era raro isso? Muito raro, né? Você tinha poucos casos acontecendo, sarna principalmente, e você sempre via aí uma sinomose ou outra nos canídeos, mas hoje é difícil passar uma semana, duas, sem que um animal desse chegue nessa condição para a gente. Ou seja, deve vir dos cães. Dos animais domésticos em geral, né? Porque não são só essas doenças que esses animais estão trazendo, não. Jorge, você comentou da caça e agora a gente está numa grande questão da caça em São Paulo, inclusive, os javalis, né, que estão no centro aí da justificativa para uma caça de controle, porque caça desportiva é proibido no Brasil. Inclusive, recomendo aqui quem se interessa pelo assunto, leia o artigo do Robes Nassaro, ele é colaborador aqui do E aí Bicho, e no site iaibicho.com.br ele coloca muitos argumentos sobre essa discussão. Mas aí eu te pergunto, animais vítimas de armadilha e de feridos por caça, são só javalis? Não. Nesse período aqui, se nós recebemos 2 javalis, foi muito, né? Todos os animais que você possa imaginar têm chegado, né? Onça, parda, cachorro do mato, pássaros de todas as espécies, bugios. Então você tem um tiroteio generalizado no campo, né? Você vê aí as pessoas atirando a esmo e atirando em qualquer coisa que se mova, e a desculpa, quando ele sai para caçar, vou caçar javali, né? É complicado isso, porque não só a gente ouve das pessoas que fazem essa prática, que eles têm a desculpa de que vai caçar javali, não vai nada, porque ele não é besta de enfrentar uma manada de javali, um bando de javali, né? Que são animais aí de 150, 200 quilos e extremamente bravios. Então é mais fácil atirar numa paca, num veado, e fica por isso mesmo. Exato. Bom, Jorge, queria saber qual foi a importância da pressão das redes sociais. Deixa eu só aqui registrar alguns comentários, porque tem muita gente participando. E aqui, ó, diz, acho que é o Alê.
não consigo ver aqui na foto. Sou veterinário, veterinário ele, ou Alê. Sou veterinário de Silvestres, do Vale do Ribeira, encaminho alguns pacientes para mata ciliar. Infelizmente, nossa região não possui unidade de tratamento e reabilitação de animais silvestres. Muita gente comentando aqui que é desequilíbrio ambiental. A ação antrópica leva ao desequilíbrio ambiental. São da Silvana, acho que é Silvana, que agora eu já passei. Enfim, são os comentários que chegam aqui e muita gente, cadê o Eyas Rima? Queria que você falasse, inclusive, sobre também o CRAS, que é especificamente o ponto que agora está sendo discutido. Como levar quase 2.000 animais para um outro lugar. O governador fez um compromisso público dizendo que, pelo menos temporariamente, isso não vai ocorrer. A gente não sabe de quanto tempo ele está falando. Essas reuniões já começaram? Não, nós teremos uma reunião amanhã com a Prefeitura de Jundiaí, né, para tratar do assunto. A Prefeitura se dispôs durante essa confusão toda, né, que começou ali em 2020, quando o governo ia leiloar a área que nós estamos aqui. E a Prefeitura se dispôs agora, há meses atrás, quando começou o problema com o aeroporto, a tentar encontrar uma solução, né, que pudesse aí minimizar essa questão ou resolver definitivamente, né? Então ela fez um estudo de viabilidade de uma determinada área, nós vamos conhecer amanhã, ver o que está sendo colocado, né? Mas o ponto não é esse, né? Áreas, nós temos, todo dia tem o pessoal que é simpatizante da causa ou prefeituras e ficam oferecendo áreas, vêm oferecer áreas e tudo mais. Não é esse o ponto, né? O ponto é que você tem uma estrutura, nós criamos uma estrutura, quando nós chegamos nesse local, esse local era uma pastagem abandonada, né? Hoje existe toda uma mata e todo um ecossistema formado aqui, uma fauna silvestre livre, extremamente rica, e a própria estrutura que foi criada. Então você tem esse microambiente, vamos dizer assim, é uma coisa. Depois você tem, com relação à estrutura, como é que isso vai ser feito, né? Tudo bem, tem uma área, beleza. Quem vai construir isso? Em quanto tempo isso vai ser construído, né? Quem se dispõe a gastar esse dinheiro para construir isso, né? Nesse tempo, né, que pode levar 3, 4, 5, sei lá quantos anos, como é que fica a situação da mata ciliar, o recebimento de animais, porque isso vai continuar acontecendo, e nós vamos ter que continuar construindo recintos na mesma área que nós estamos. Então, você tem uma série de perguntas que não foram respondidas, não estão sendo respondidas, e continua tudo no escuro, né? Continua nessa questão de, resolvemos temporariamente. Temporariamente não refresca nada, né? Quem pagou pela estrutura atual? Tem uma infinidade de fontes, né? Desde parcerias com prefeituras que nós recebemos animais, até a passagem aí por projetos ou doações de indivíduos, ou doações de empresas, ou doações de materiais. Quer dizer, você tem uma grande gama de frentes aí de ações de apoio à mata ciliar, né? Doações internacionais, parcerias internacionais, e ao longo do tempo, então, nós fomos aprendendo alguns caminhos para buscar esses recursos para criar a estrutura e manter a estrutura. Fora que não é só dinheiro, né? Construir tudo isso é trabalho. E colocar tudo isso abaixo Sim. é desprezar todo esse trabalho, esse investimento de tempo, de dedicação de todos esses anos. Mas existe também, por outro lado, Jorge, eu gostaria da sua explicação, que também não dá para ter um aeroporto, até por definição da lei, do lado de um lugar onde pode, por exemplo, ser risco para os próprios animais. Diz ali a lei, pelo menos é o que diz a lei, que risco para as aves e também para o tráfego aéreo, já que é um aeroporto. Só lembrar aqui que o Tribunal de Justiça, o caso ainda que começou lá em 2020, ainda está na discussão no Tribunal de Justiça e nem tem previsão para isso ser decidido. Mas eu queria a sua visão. Como é que é essa questão de uma disputa de atividade na mesma área? Eu acho que você já deu a resposta quando você fez a pergunta. Você falou, não dá para ter um aeroporto e tal, né? Realmente não dá para ter um aeroporto. O aeroporto está encostado na Serra do Japi. Quem conhece a Serra do Japi, é uma área tombada pelo Estado, né?
é uma área reconhecida pela Unesco, pela importância ambiental que tem. Quer dizer, você está dentro da área da Serra do Japi, onde você tem uma infinidade de fauna, e não só de fauna mamíferos, mas de ave e fauna, né? Comprovadamente até pelo próprio aeroporto. Quer dizer, quando o aeroporto nos traz animais aqui, você vê a variedade de animais que eles ou pedem para a gente resgatar, ou eles mesmos resgatam e trazem para nós aqui. Então, assim, a mata ciliar estar aqui ou não estar aqui, o problema vai continuar. Tipo sem dúvida alguma. Como? Tipo qual que eles levaram? Tudo que você possa imaginar. Nós já resgatamos no aeroporto lobo-guará, capivara, cachorro do mato. Eles já trouxeram uma infinidade de aves aqui, ontem ou hoje. Hoje trouxeram uma jararaca. Estão brigando com a gente, né? Mas hoje trouxeram uma jararaca. Então, assim, você tem uma infinidade de animais, né? Porque você está num ecossistema ainda razoavelmente bem preservado. Você tem uma área muito preservada, que é a Serra do Japi, que é enorme. São 345 quilômetros quadrados aí, de área protegida, é uma das maiores áreas, se não a maior área do interior do estado de São Paulo. Mas você tem circunvizinho a aeroporto, propriedades do próprio estado, que são áreas naturais. Você tem um colégio agrícola enorme, onde você tem gado, você tem outras criações que atraem fauna e está ali. Você tem do outro lado uma área do Instituto Agronômico enorme, do Instituto Agronômico do Estado, também que tem uma variedade de fauna silvestre muito grande. E o problema somos nós. Aí quando você pega um estudo feito no aeroporto, só um momentinho, um estudo feito no aeroporto, uma tese de mestrado, em 2017 e 2018, com 14 meses de estudo, dizendo especificamente esse estudo sobre a presença de urubu no aeroporto de Jundiaí, não tem uma vírgula nesse estudo dizendo que a mata ciliar é um problema. Muito pelo contrário. Diz que os restaurantes do aeroporto são problema, uma outra unidade, que eu não vou citar aqui de quem que é, a 4 quilômetros daqui é um problema, a mata ciliar que está encostada no aeroporto não foi citada nenhuma vez. Então tem alguma coisa estranha nisso. De 2017, 2018, 2019, nós fomos acionados pelo aeroporto para sermos parceiros do aeroporto em vários projetos. Isso aí não andou por várias circunstâncias. Aí, então, 2020, nós viramos inimigo do aeroporto. Eles postam na nossa página que nós somos os amigos deles, né? Na segurança aeroviária, postado ali, está ali com o nome do gerente operacional. E aí, um dia depois, nós viramos inimigo do aeroporto. Eu acho que é muito estranha essa situação toda. Olha, tem vários comentários, eu vou te perguntar, a gente não ouviu aqui o aeroporto, tá? Eu peguei a prefeitura, peguei o governo, porque na verdade era o governo que estava leiloando essa área para empresas, por exemplo, como a Avô SP, que é quem está nessa disputa judicial. Mas aqui alguns comentários. São Martins diz, opção tirar é o aeroporto do lugar que está em local de proteção ambiental. Chama todo mundo, vamos fazer uma comissão. O aeroporto atrapalha, inclusive, poluição sonora, fora o desrespeito com o cidadão jundiaense. Falei certo? Jundiaiense. Eu enrolei aqui a língua. A Silvana também perguntou, cadê CETESB, IBAMA, Secretaria de Meio Ambiente? E cadê o EIA-RIMA? Vou deixar a pergunta dela. Cadê? Cadê? Eu também pergunto, cadê? Né? Não, estudos tem, né, Sabrina? Você sabe como é que são feitos os estudos nesse país, estudos tem, e dizem que não tem, né? Alguns estudos que você vê aí da questão até de ampliação do aeroporto, diz que não tem problema nenhum, porque não tem fauna significativa. Se um lobo-guará não é fauna significativa, eu não sei o que é, tá? Então, assim, a gente brinca, né, de dar pareceres, a gente brinca de criar situações dizendo que não é problema, por quê? Porque o interesse econômico é muito maior, né? Agora, você tem um aeroporto cercado por indústrias químicas, o problema é a mata ciliar. Se cair um avião em cima de uma indústria química, não tem problema nenhum, né? Absolutamente nenhum. Acho que só meia Jundiaí desaparece, mas tudo bem. O problema é a mata ciliar, né? E tudo isso começou justamente como você falou, a partir do momento que o governo anunciou que iria leiloar essa área.
Quando isso voltou para trás, porque também houve a pressão popular, aí a coisa começou a aparecer de todo lado, né? Todas as pressões apareceram. A pressão da população, a pressão das pessoas que estão nas redes sociais, fez já a diferença para vocês? A total diferença. Todas as vezes que nós fomos ameaçados, nós não incitamos a população, nós só informamos a população. Falaram, olha, está acontecendo isso. E foi uma comoção imensa. E isso a gente só tem que agradecer não só a população de Jundiaí, mas a população de todo o estado e do Brasil, que se manifestou e vem se manifestando com muita força, porque causa indignação na gente. Afinal de contas, você está há 35 anos sendo parceiro do Estado, parceiro através de convênios, outros, mas parceiros com recintos construídos pelo Estado na área, e de repente você vira bandido. Sabe? É inadmissível um negócio desse. Jorge, nosso tempo está terminando, mas eu queria só que você concluísse falando também que a mata ciliar não faz só um trabalho de resgate de animais, e também que não é muito o assunto aqui do canal, mas que é fundamental, que também é com a biodiversidade, com toda a flora. Queria que você falasse também sobre alguns outros trabalhos que muita gente nem conhece, mas, por exemplo, o Robes Nassaro falou do projeto de pesquisas com cientistas dos Estados Unidos que vêm para cá colher material genético dos animais, das sussuaranas. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse amplo trabalho, que é muito além de ser bombeiro e resolver questões urgentes de animais que nós somos invasores, né? Mas na nossa convivência. Certo. E começando pelo que o Robes falou, né? Que a gente agradece muito a simpatia que ele tem por nós, né? E trabalhamos muito junto enquanto ele foi oficial da Polícia Ambiental, então ele conhece bem o trabalho da mata ciliar. Nós temos um trabalho, né, há muitos anos de pesquisa para reprodução dos nossos felinos. Nós trabalhamos muito, nós somos responsáveis, através dessa pesquisa, com pesquisadores do Zoológico de Cincinnati, pela produção, em aspas, vamos dizer, né, da primeira jaguatirica de proveta da América Latina, né, e da primeira onça por inseminação artificial do mundo, né. Então, são trabalhos significativos, são trabalhos reconhecidos internacionalmente, que têm um papel fundamental na conservação dessas espécies. Mas não adianta nada você conservar as espécies se você não tiver onde colocar esses animais, né? Então, a mata ciliar, até pelo próprio nome, ela nasceu com esse intuito, de trabalhar aí a proteção de recursos hídricos através da restauração florestal, a proteção de nascentes, e para isso a gente trabalha muito fortemente com o produtor rural, pequeno e médio produtor rural, no entendimento de que ele, né, é que detém essa riqueza toda, é na propriedade dele que está a água, a floresta, o animal, o solo, etc. E se ele não fizer um bom trabalho ali, tudo isso desaparece e depois ainda vira especulação imobiliária. Então a gente tem um trabalho muito forte nesse sentido de valorizar o homem do campo, melhorar as condições de vida, a qualidade de vida da sua família e dele, e tentar agregar valores, né, à sua produção, melhorando a renda e melhorando a questão de trabalho nas propriedades. Então a gente faz um trabalho um pouco amplo, passando por educação ambiental, passando por treinamentos, passando por pesquisas científicas, e aí sim vai. São números expressivos. Quem não conhece, entra no site da mataciliar.org.br, que vai rapidamente ver números muito que fazem a diferença do ar que a gente respira, do que a gente come, de como a gente vive. Aqui disse novamente a Silvana e outras pessoas comentaram sobre o Ministério Público. O Ministério Público também está nessa história, né? Sim, o Ministério Público, através da promotoria de Jundiaí, desde o primeiro momento, tomou algumas ações aí que ajudou, né, a segurar a situação e a encaminhar essa situação, não com o aeroporto para uma mesa de negociação, que eles não sentaram, mas pelo menos para criar um ambiente que pudesse aí levar a discussão disso de uma maneira um pouco mais serena. E séria, né? Vamos falar aqui como adultos e colocar os dados na mesa, né? Sem fazer tipo... Isso me lembra muito, Jorge, uma entrevista que eu fiz há pouco tempo com o professor Otto, que é especializado em biólogo, ele é especialista em tubarão. Quando apareceram alguns tubarões lá no Ubatuba, a gente convidou, tem a live aqui inclusive, e a gente conversou sobre, nossa, eles estão mais perto da gente. E ele falou, não,
Não são eles que estão mais perto da gente. É a gente que está mais perto deles. Exatamente. E lembrei do Kelly Slater nessa live, que a gente falava, o Kelly Slater, que é um surfista, campeão mundial de surf, e que num dado momento, com os acidentes com o surfista, ele sugeriu que se matassem os tubarões para que pudesse surfar. Quer dizer, você está entrando na casa do tubarão e quer matar o tubarão para poder pegar onda, né? Completamente... Mas é o pensamento daquele que mora na cidade grande e quer vir para o interior para viver perto da natureza. A primeira coisa que ele faz é pegar e desmatar um lote para poder construir a mansão dele e gramar tudo e achar que está lindo, maravilhoso, porque eu estou no meio da natureza. É isso. Ou então, quando ele vem para um condomínio no interior, começa a ligar para a gente e fala, tem bicho na minha casa, né? Precisa tirar aqui a maritaca, o gambá, etc, etc, etc. E ele está no meio do mato e você vai dar aqui resposta para uma pessoa dessa, né? Você fala, volta para a Avenida Paulista. É mais ou menos isso, entre outras respostas que deveriam ser dadas. Exato, exato. Então, ó, só mais um comentário para a gente finalizar. É um trabalho que a associação faz, e quem está comentando aqui é o Instituto IMAN. Está falando certo? Não sei se estou falando certo. Ele diz aqui, é um trabalho de ecosofia, ou seja, para os seres humanos não entrarem em desequilíbrio ou extinção, precisam aprender a cuidar da casa. Gratidão, Associação Mata Ciliar. E é isso mesmo, a ONU falou sobre aquecimento global, colocando um dinossauro esse ano, no ano passado, né? Na convenção lá em Glasgow, falando, gente, vocês querem ser o próximo dinossauro? Então aprende, pelo amor de Deus, com o que a gente já tem aqui de informação. Diz aqui uma cidadã de Jundiaí, acredito que, falo pela população que se a Mata Ciliar precisa de nós, estaremos aqui para fazer no que pudermos. Eu não sei, Ian, não sei, desculpa, mas ela é de Jundiaí, está aqui representando. Perfeita colocação. Todas as cidades vizinhas pedem auxílio da Mata Ciliar. A gente citou aqui 83 municípios no ano passado. Enfim, tem muita gente aqui apoiando. Mata Ciliar não é importante apenas pelo grande trabalho que faz pelos animais, mas também pela proteção à nossa Serra do Japi, que você comentou. Daí entra um bichinho silvestre no condomínio dos bonitos, o bicho é que é o invasor. Exatamente. Por isso que a gente pergunta aí o canal, e o nome desse canal é E aí, bicho? O que você faz para isso? É nossa interação com os animais, a gente tem responsabilidade elevadíssima nisso e também respeito. Te agradeço, Jorge Belix, de Campos, que é o presidente da Associação Mata Ciliar, desejando aqui uma super sorte para que amanhã a conversa flua de forma séria e que a gente tenha boas notícias para falar já amanhã, quem sabe. Muito obrigado, Sabrina. Obrigado a todos aqueles que acompanham o seu programa. Obrigado a todos que se manifestaram. A gente sente essa força, essa energia. É isso que faz a gente virar a noite trabalhando com esses animais, esperando a chegada, infelizmente, desses animais que chegam dia e noite. E dizer que a gente está à disposição daqueles que têm dúvidas sobre essas questões, né? Mas mais do que isso, é realmente uma gratidão de coração em nome da Associação Mata Ciliar a tudo isso que vem sendo manifestado de bom com relação ao trabalho que a gente desenvolve aí. Então, muito obrigado e a gente está à disposição também de você para outras oportunidades aí. Nós também. Um grande beijo, boa noite a todos, até a próxima. Tchau, tchau, boa sorte amanhã. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Tchau.